balaio trançado de sonhos e recheado de história. Na FM Educativa. Viva! Estamos de volta com o programa Balaio Trançado de Histórias, com as mais belas histórias da literatura infantil, pela sua rádio educativa FM de Piracicaba, todos os sábados às 11h15 na rádio que toca Piracicaba. E agora vamos conversar, bater um papo aqui com a Aline Arcângelo. Aline, você já esteve aqui e hoje qual é a novidade você traz pra gente? Sustentabilidade? Isso mesmo, Carmen. Estou com um projeto novo junto com o Felipe Pinto. E aí a gente está trabalhando histórias de sustentabilidade, porque eu acho que o momento que a gente está passando, a gente precisa começar a implantar isso desde pequenininho, porque se a criança já vai crescendo com isso, com esse conceito de ver o país, de ver as coisas de outra forma, de ressignificar, da questão da reciclagem, da questão até da não poluição, de como fazer as atividades diárias de uma forma que polua menos, e a consciência mesmo, né? O cuidado do planeta que a gente mora, que a gente vive, que todo mundo está aí. Então, nós estamos com esse projeto, que é um projeto de contação de história. Uhum. E aí, a gente está casando a contação de história junto com as artes manuais também. Opa! Isso mesmo, a gente conta as histórias, tem uma parte da história, a história interativa, que as crianças participam, que as crianças acabam participando da história também, junto com a gente. E depois, a gente faz uma oficina com eles, utilizando materiais recicláveis, a gente faz brinquedos com eles, a gente faz uma gincana. Esse é o nosso projeto, que a gente mostre para essas crianças que tem como brincar com esses materiais, que tem como ressignificar, reutilizar. E tá sendo muito bacana, assim. Eles adoram, porque depois acaba fixando mais a história também, porque eles acabam levando um pedacinho da história para casa. Então, é bem bacana. Vocês já fizeram isso? Foi em uma cidade? Nós fizemos em Osasco, Osasco. em São Paulo, numa ONG, que nos contratou para falar da sustentabilidade, e foi dentro de uma empresa. Foi muito bacana, que foi para os filhos do bairro, assim, dos funcionários ali do bairro, onde a empresa fica localizada. E aí as crianças, a empresa trazendo essas crianças para ter essa conscientização também. E foi bem bacana o retorno que a gente teve deles, a interatividade, depois na hora das oficinas, assim, a participação. Depois a gente fez uma brincadeira com eles, com o próprio brinquedo que eles construíram ali. Que tipo de brinquedo que vocês Nós fizemos constroem? um pé de lata, Ai! utilizando latas de leite, latas de achocolatado. Fizemos um vai e vem também com garrafa PET. E também a gente fez gincanas, utilizando bolinhas de tênis que iam ser descartadas. A gente acabou fazendo também pinturas com papéis recicláveis, todas essas brincadeiras que davam para a gente trabalhar junto com eles, com material que seria descartado. Sei. E aí dando uma nova forma, um novo uso para isso. E como que vocês juntaram aí a história e a parte do artesanato? Assim, a criação de material foi para a história, é isso? Então, as histórias nós criamos como se fosse um teatro, criamos um enredo, onde eu e Felipe nós vamos tendo uma conversa e as histórias vão nascendo de acordo com essa conversa. Não é uma contação de história, agora eu vou contar uma história. Isso. Não, é um diálogo ali, como se fosse uma encenação mesmo. E aí a gente vai falando, isso me lembra a história do João. Aí conta a história do João, para não ficar muito cansativo para a criança. Agora eu vou contar uma história, agora eu vou contar uma história. Isso. Então fica parecendo um bate-papo com as crianças. E aí elas vão interagindo com a gente nesse formato de bate-papo ali, nessa contação. E nisso a gente vai inserindo as informações, as histórias, os dados para eles. E eles vão absorvendo de forma orgânica, sem esse peso do, vou contar uma história, preste atenção. Sabe? Primeira, segunda, terceira história. Isso. Então, no final, nós acabamos contamos, né, 6 histórias. Quanto tempo? Nós fizemos em 1 hora.
porque era a proposta, mas tem como ser mais enxugado, ou tem como ser maior também, porque... Mas há 1 hora de história. De história. E eles ficaram com a gente o tempo todo ali, participando. Esse era o nosso desafio inicial, assim, né? Que a gente falou, nossa, 1 hora de história. Então, a gente fez isso. A gente fez esse enredo para que eles vão interagindo com a gente, como se fosse um teatro mesmo. E aí, a gente foi inserindo as histórias e a gente conseguiu inserir 6 histórias. Olha, é bastante. Bastante. E a gente fez também interações com objetos, com música, trazendo eles mesmo para dentro da história. Tem que participar, né? Porque senão eles não aguentam. Eles não aguentam. Né? Mas 6 histórias é bastante e que bom que eles participaram e estavam ali presentes. Então, teve esse momento da história e depois a produção do material. Isso. E depois a parte da artes manuais. E aí que a gente casa isso, né? Porque eles ficaram 1 hora escutando, né? Ficaram escutando as histórias sobre a sustentabilidade, enfim. E depois eles vão ver com o próprio olhinho, a própria mão, fazer aquele material que seria lixo, virar um brinquedo, virar um outro artigo, dar uma ressignificada nele, né? Para ele ser usado de uma outra forma e dar mais tempo útil aí para ele, porque a gente está muito no descartável, né? Usou, joga fora. E não, tem como a gente fazer bastante coisa com isso ainda, né? Tem mesmo. E é uma maneira, né? Um modo da gente estar aí tentando, pelo menos, conscientizar plantando a sementinha, né? essas crianças para que a gente tenha um mundo melhor, como diz a história, né? Um mundo de paz aí, sem fazer guerra, né? É isso mesmo. Sem fazer guerra. Então, vamos, pelo menos, pensar na sustentabilidade, nessa forma que a gente tem na mão, né, Aline? A gente tem aí esse material. Então, vamos reaproveitar. E nós queremos levar esse material para as escolas, para os SESCs, para onde a gente conseguir chegar, sabe? Porque a gente acha que ficou um material muito rico, é um tema muito atual e é um tema que precisa ser falado. Sim, a gente ignorou isso por muito tempo, né? Até que chegou no limite, assim. Se a gente não parar agora para cuidar, não vai ter mais tempo de salvar, né? Então, a gente tem que começar desde a base mesmo, que são as crianças, para que essa conscientização vá se formando ao longo do tempo. Então, nós estamos aí querendo chegar até você, chegar até a sua criança, para a gente falar sobre isso com eles de forma lúdica, porque acho que a gente tem esse conceito de que aprender brincando é muito mais gostoso. Sim. Eles gravam muito mais, né? Absorvem mais isso organicamente. Então, nós queremos levar isso para todo mundo, assim. A gente está muito apaixonado por esse projeto e a gente quer fazer ele chegar no máximo de pessoas possíveis. A gente sabe que o brincar, né? O brincar tem uma consciência muito grande, dá uma consciência muito grande na gente. Eu nunca esqueço do pular corda, né? Que tinha toda uma sequência. Então, ficava a fila, passava reto. Aí terminou a fila, começava. Pulava 1, saía. Pulava 2, e saía. Aí você erra. Vai pular 3, errou. Volta para o final da fila. E era tão automático isso que a gente absorveu esse respeito. Poxa, mas eu errei. Eu tenho que voltar para o final da fila. E o povo continua pulando 4, pulando 5, e eu tenho que passar 0, passar 1, passar 2, 3. Então, assim, a brincadeira dá uma consciência muito grande, né, para a gente, né? E é isso que vocês fizeram. Primeiro, a história, que trabalha o inconsciente, que trabalha o interior, que trabalha aquela forma de você dizer as coisas através das metáforas, né? E depois pegar esse material e fazer, né? Ter o contato com esse material, que é um brinquedo que eu posso levar para casa, que eu posso brincar com os meus amigos. Dar mais vida para ele, sim, né? Continuar aí a vida desse objeto. E nesse projeto que a gente montou, Carmen, pensando nessa estrutura, ele chega para todo mundo, que nem para cipates de empresa, porque hoje em dia as empresas são muito com essa consciência ambiental, com essa reciclagem do seu lixo industrial. Então, esse projeto que a gente montou dessa forma de diálogo e as histórias vão chegando, não ficou um formato somente para criança, ficou um formato para todos.
Então, por isso que a gente fala que quer chegar onde a gente conseguir. Então, se a gente conseguir chegar em CIPATs de empresas, chegar no SESC para um público adulto também, a gente vai ficar muito feliz, porque é um tema que a gente precisa bater nele, precisa falar dele, a gente não tem mais como ignorar isso. Então, se você, empresa, escola, estiver nos escutando, Deixa o entre em contato. contato. Sim, ó, a gente tem o telefone, vou deixar, é 19 98124 9064. Esse é o número do WhatsApp também. Aí Repete pra gente, por favor. é 19 98124 9064. Aí pode mandar uma mensagem. E tem o Facebook também. A gente não criou ainda a fanpage da companhia. A companhia chama Filhos de Carmen. Mas pode entrar no meu, que é a Aline Arcângelo. E aí pode deixar uma mensagem lá que eu já entro em contato novamente. Vamos ficar muito felizes de levar esse assunto e levar essa vivência para as crianças, para os adultos, para todo mundo, assim, porque é uma vivência muito bacana e é uma consciência que a gente, às vezes, precisa só virar a chavinha, né? Para a gente começar a pensar de outra forma. Nós mesmos, enquanto estávamos fazendo esse projeto, a gente começou a virar um monte de chavinha, assim, sabe? Que a gente começou a prestar mais atenção em um monte de coisa também. Mesmo sentados para fazer o projeto, a gente pensava, né? Não, vamos pensar consciente. Só que conforme a gente ia lendo, estudando, a gente percebia que como a gente tinha que ser muito mais consciente, com muito mais ações a gente conseguia fazer, né? Então foi muito bacana para a gente também, um amadurecimento imenso. E Aline, você tem aí um lado artesão aí, né? Isso. Que eu conheço, que eu sei, já vi, já fiz. Né? Já fez parte. Isso, a gente já fez, né? Um grupo lá que de vez em quando reúne para correr atrás dos lobos, mulheres que correm com lobos, né? E nós fizemos um trabalho. Como que tá isso? Você tá com o trabalho... Eu sou apaixonada pelas artes de forma em geral e a manual que você precisa só da sua mão, de você, para fazer, me encanta muito, assim. E junto com uma amiga, Nádia Morali, nós estamos lançando uma marca de brinquedos pedagógicos em tecido e feltro, que a gente geralmente vê bastante brinquedo pedagógico em madeira. Aí nós estamos fazendo uma releitura deles para tecido e feltro, chama Lina Artes em Tecidos. Quem quiser saber mais sobre o Lina, tem uma página no Facebook, que é Lina Artes em Tecido, pode acessar lá, tem toda a nossa produção, os produtos. E nós estamos com esse pensamento, Carmen, também na ressignificação. Os tecidos que nós vamos usar para fazer esses brinquedos são tecidos ressignificados. São tecidos que a gente acaba reutilizando de roupas de brechó, lençol, que a gente não usa mais. Porque a gente tem um descarte de tecido muito grande. Muito grande. E ele demora muito para se decompor no meio ambiente. E a gente está nessa fase do descartável, né? Essa blusa não serve mais, joga fora. Ou doa, ou geralmente se joga fora. Então, a gente está nesse processo de ressignificar mesmo e dar essa nova vida para esse novo tecido, para essa criança poder brincar. E pensando também no pai e filho um pouco, né? Porque hoje em dia está tudo tão corrido que a gente acaba presenteando a criança com brinquedos infinitos e caros para tipo, pagar um pouquinho a nossa culpa de deixar a criança para ir trabalhar e tal. Mas o que a gente quer não é que o pai e o filho tenham um pouco essa interação, esse sentar junto, brincar junto, fazer alguma proposta junto, sabe? Passar mais um tempo consistente com a criança e que os brinquedos, de alguma forma, não seja só que falem, que andem, mas que faça a criança pensar, que faça assim, o seu desenvolvimento, que trabalhe ela de várias formas também, né? Não só... Você sabe que a minha mãe teve Alzheimer e ela estava dando muito trabalho e a minha irmã levou para o médico, né? E ele falou, ela teria que mexer com as mãos, ela teria que fazer algum trabalho com as mãos. E a minha irmã é uma crocheteira, né? E falou isso, passou. Aí teve um domingo, sabe aqueles domingos de começo de inverno que o solzinho tá gostoso?
E sentamos na varanda da casa da minha irmã, a minha irmã com crochê na mão, eu com um tricô, uma amiga que também com tricô, e ela sentadinha ali do lado, sem nada, né? Uhum. De repente ela olha e fala assim, vocês trabalhando e eu aqui sem fazer nada. Na hora, minha irmã pegou, fez o início de uma toalha redonda de crochê, mas o início fez só aquele pedacinho, o miolinho, e entregou para ela. E ela foi. Foi a melhor fase da minha mãe, aquele período em que ela fazia até o novelo acabar. Então ficava aquelas toalhas desse tamanho. A ponto que depois a gente falava assim, vamos desmanchar e fazer de novo. Porque era toda semana, tinha que comprar linha. Então a gente sabe o quanto isso faz bem para as pessoas. Sim. E quando você fala do pai, da mãe, o filho, o momento com eles, por que não sentar e construir uma bonequinha, construir uma sacolinha, construir um vasinho para plantar uma flor, né? E a nossa ideia é essa mesmo, são brinquedos de brincar, eu brinco, olha só quantas brincadeiras. São brinquedos de brincar mesmo, brinquedo para pensar, porque às vezes você ganha uma boneca linda que fala, anda, come, não sei o quê. Você não tem interação com aquilo, você não tem que trocar a roupinha, você não tem que pensar na história daquela boneca. Então ela já está pronta ali, ela já vem com o nome, já vem com o cabelo, já vem com a roupa, já vem com a função. Você não tem que pensar. E os brinquedos que a gente quer desenvolver é isso, é para pensar, para a criança poder brincar no seu jogo da velha, até para os pais resgatarem um pouco os brinquedos da infância deles. E poder passar nessa era tão tecnológica que estão as crianças, né? Voltar a sentar no chão e brincar com a criança, mostrar como que é o brinquedo, ensinar as regras do jogo para a criança. Porque hoje em dia está tudo muito tecnológico, né? Tanto a convivência das crianças com os pais, as pessoas estão muito tecnológicas. Então a gente só quer resgatar um pouquinho essas pessoas para sentar e poder brincar e pensar o seu jogo. E ser feliz um pouco, sorrir, descompromissado. E resgatar a criança de cada um, né? De cada um. Isso mesmo. E para falar nisso, vamos então para uma música... João e Maria, com Nara Leão e Chico Buarque.